O Salles resolveu abrir o jogo e foi para cima do Valdemar Costa Neto. Ele disse ali palavras duras, mas necessárias, com relação da escolha do representante do PL para a Prefeitura de São Paulo, porque hoje a direita se encontra dividida entre Nunes e Pablo Marçal. Nós sabemos que o Nunes tem alguns posicionamentos que não agrada nem um pouco à direita, e já o Pablo Marçal também já se envolveu em algumas polêmicas, inclusive com o pastor Silas Malafaia, que você goste ou não, mas ele foi uma das poucas pessoas que ousaram a criticar uma série de injustiças que nós estamos vendo acontecer nos últimos anos, e também foi como o Nicolas disse recentemente sobre o Pablo Marçal, que o Pablo Marçal precisaria passar pelo crivo do tempo. E só lembrando que o Bolsonaro reafirmou seu apoio ao Nunes. Bom, vamos ver também o Josias de Souza, na UOL, criticando duramente o Lula por ter favorecido cidades governadas por aliados. Bom, cidades ali citadas na reportagem, se tratava do Rio e São Paulo, mas nós estamos falando de algumas cidades. Aí fica a pergunta, mas e as outras cidades do Rio? E as outras cidades de São Paulo? E digo mais, e as cidades do Nordeste? Bom, talvez você possa pensar que o Nordeste não está se dando conta de tudo que vem acontecendo, mas talvez não seja bem assim. Essa publicação é da Veja. Apoio a Lula cai na maior cidade do Nordeste em momento-chave da eleição. E aí, fala para mim, o que vocês acham? Parece que o Nordeste está começando a se dar conta. Diz aí para mim nos comentários, será que vai ser dessa vez que o Nordeste vai começar a abrir o olho? Mas enfim, não é a primeira vez que eu digo isso aqui. Você apoiar a esquerda é você combater a sua própria fé. Isso se você é um cristão. Eu resolvi pegar um exemplo para a gente tentar entender como funciona a mentalidade esquerdista. Bom, talvez esse vídeo seja um bom exemplo disso. Uma das coisas mais formidáveis que me deixa muito agoniada é tomo o Uber e na hora que eu desço e que eu digo muito obrigada, boa noite, o motorista diz, fica com Deus. Então eu sei que ele é pentecostalista, que ele é fundamentalista. Eu fico desesperada com essa ideia, né? De que isso se irradiou por dentro da sociedade de uma maneira tal que o cristianismo terá quantas metamorfoses forem necessárias para se manter. Vai do Império Romano, do imperador romano, até a igreja pentecostalista lá na periferia. Quantas mudanças, quantas metamorfoses forem necessárias para se manter, o cristianismo as fará. Então, não vem dizer que é uma religião. É claro que é uma religião. Mas é uma intervenção deliberada sobre o pensamento, sobre a ação e sobre a afetividade. Então tem que examinar como é que isso começou, né? Eu acho que já deu para ter uma noção que o cristianismo incomoda a esquerda porque eles combatem os valores cristãos. Agora, mudando de assunto, mas também tentando capturar essa mentalidade esquerdista, olha essa aqui, veja. Reforma tributária dobraria imposto sobre herança para as filhas de Silvio Santos. É bem comum a esquerda querer lutar aí para a cobrança de imposto sobre herança. Aí eu te pergunto, mas e os pobres também vão pagar por isso? Agora, imagina só um pai e uma mãe que vai deixar, pensando, né, que vai morrer e vai deixar uma casa, algum bem para os filhos. Aí agora descobri que parte disso vai para o governo. Aí você pensa, bom, tudo bem, mas é para fazer o quê? É para o bem da sociedade ou para isso aqui? Dá uma olhada ao Josias criticando parte desse dinheiro público para onde está indo, para servir a que interesse? Dá uma olhada. E aí você descobre, nesse meio tempo, que o Palácio do Planalto também está enviando lá suas emendas PIX para prefeituras companheiras, prefeituras amigas, meia dúzia de prefeituras beneficiadas com 1,4 bilhão de reais, liberados assim, dessa maneira, na galega, meio sem transparência. E nesse momento, se você descobre isso, quando você está tendo esse debate, o Supremo suspende a execução das emendas, força o debate. Aí você descobre que o presidente da República também está beneficiando os seus parceiros, os seus amigos. Aí o Lula perde o nexo
no meio dessa guerra que ele está travando com o Congresso. Ele tenta reaver parte dos 50 bilhões de reais que são distribuídos aí anualmente a municípios que os parlamentares querem beneficiar e fazem isso de qualquer maneira, sem transparência, com emendas secretas que sobreviveram ao fim do orçamento secreto, ao suposto fim. Então fica o presidente sem nexo. E a República não pode ser assim, Fabiola. Estamos falando de dinheiro público, como disse. Quando você privilegia, por exemplo, aqui neste caso, 4 municípios de São Paulo e 4 municípios do Rio de Janeiro. O Lula resolveu privilegiar esses municípios. Aí você vai verificar, eles estão longe de ser os municípios que têm piores indicadores econômicos e sociais. Há outros municípios, a reportagem inclusive traz 2 deles do Nordeste, cujos indicadores são muito mais precários, pediram o dinheiro e não receberam. Quem diria o Josias de Souza na UOL dizendo que municípios do Nordeste pediram e não receberam? Aí eu te pergunto, qual a animação, qual o ânimo que você tem de querer conceber mais imposto sobre herança? Para quê? Para isso aí? Bom, enfim, deixa para mim a sua opinião sobre isso. Agora eu vou deixar vocês aí com o Salles com um discurso duro, mas necessário. Olha, eu espero que a direita aprenda, né? Aprenda. Toda vez que você abaixa a cabeça, você mostra a bunda. Esse é um ditado antigo, quase da época da Mesopotâmia, lá dos gregos e troianos. Nós tínhamos que ter tido candidatura própria. Eu me expus a ser candidato. Aliás, da mesma forma, alguém falou aí do caso acho que foi o Pitoli, falou do caso do motorista de táxi, que lá 300 quilômetros perguntou da eleição de São Paulo. Eu estava em Portugal e o garçom em Lisboa falou para mim, o senhor não vai ser prefeito? Em Lisboa. Ou seja, tem certas coisas que você, quando nega, né, a tendência natural, você nega aquilo que é natural, é orgânico, né, você depois não consegue consertar. Ficar colocando band-aid, querendo fazer curativo para consertar uma situação, mas é uma situação praticamente irremediável. Como o Rodrigo colocou aqui, eu tive que sair do PL, justamente sabendo, a exemplo do que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, que o Valdemar não quis me dar legenda, e não quis me dar legenda porque tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não é só essa história de vai perder, não sei o quê. Esse negócio é o seguinte, com o Ricardo Salles não tem negócio, com o Ricardo Salles não tem conversa, o Ricardo Salles é linha dura e tal, Ricardo Salles não, portanto. Né? E eu fui preterido numa eleição, tendo sido o 4º deputado mais votado de São Paulo, 5º mais votado do Brasil, e o 3º na cidade de São Paulo, que na cidade de São Paulo eu fiquei em 3º. Então, não tinha cabimento você, a direita, abrir mão. E digo mais, se tivesse um outro candidato de direita no nosso grupo do PL, com mais chances que eu teria aberto mão com total tranquilidade. Porque, agora, a direita, com todo esse movimento que foi feito de 2022, 2018 para cá, depois de tudo que nós apanhamos no governo, e eu tenho toda a tranquilidade de dizer isso, porque eu fui ministro do Bolsonaro, sempre fui muito leal a ele, sou leal até hoje, adoro o presidente, defendo ele em qualquer circunstância. Mas não posso deixar de dizer que a direita errou em não ter candidatura própria. E quando você erra desse jeito, você fica aí querendo explicar o inexplicável, de certa forma tentando convencer as pessoas, olha, não é bem assim, porque era para o bem da humanidade, e talvez com o Salles a gente perdesse na capital. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Eu tenho falado isso sempre, né? E a gente tem que ter muita certeza nas coisas que defende. Nós temos uma posição firme, a direita tem a dignidade de ter feito uma grande pancada, aliás, elegeu um monte de gente do Valdemar no vácuo dos bolsonaristas, gente que vota com o Lula, que tem cargo no governo do Lula, que recebe verba do Lula, né? E depois vem com essa história de pousar, de olha, agora nós estamos todos... Menos, né? Bem menos, bem menos. Então, pessoal, como eu já tinha dito no começo, o Bolsonaro reafirmou seu apoio no Ricardo Nunes. Mais uma vez o Ricardo Salles deixa claro, né, porque ele seria o nome ideal para a Prefeitura de São Paulo, pelo seu posicionamento firme e também pela confiança que ele já tem dentro da direita. Mas enfim, é o que nós temos para hoje. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.